antineoliberalismo não necessariamente conforma um projeto de classe. Assim como antifascismo não é anticapitalismo. O Fernando Henrique é um inimigo da ditadura, mas não é um inimigo do capital. Então, me parece que é vital ressignificar o que a gente entende como esquerda para limpar na disputa da luta de classes o campo. Eu, particularmente, penso assim. Porque senão a gente tira do horizonte da luta de classes o socialismo. Não dá para tirar do horizonte o socialismo. Eu estou dialogando contigo mesmo. Eu concordo que na análise dos processos dos anos 90 e 2000, explicitar isso é explicitar um tipo de resistência e de governabilidade. Mas no campo da consolidação de projetos, isso é um problema. Isso não conforma uma tática política de enfrentamento direto. Então, é uma leitura para a gente dialogar mesmo. Não estou achando que seja uma tese pequena que ele está levantando. Estou dizendo que é uma tese que não me ajuda a organizar o povo. Só ser antiliberal não me ajuda a organizar o povo. Mas ser socialista explicando o que é ser socialista, eu não preciso citar os manuscritos econômicos filosóficos ou o manifesto do Partido Comunista para ser socialista. Eu vou nas aldeias e sei o que é o summa causae. Então, me parece que a gente precisa ressignificar o sentido dos partidos políticos e da tomada do poder. O que está em discussão é qual é a leitura de sociedade que nós temos para a tomada de poder. E me parece que no Brasil nós temos um grande problema como esquerda. Vários problemas como esquerda. O primeiro problema é que a esquerda não fez uma crítica histórica do seu acúmulo e dos seus problemas ao longo da caminhada. A esquerda brasileira deixou de fora, falando da clássica, deixou de fora uma parte expressiva da classe trabalhadora, porque ela não era o operariado clássico. E a gente nunca discutiu isso. Enquanto a gente não discutia, a igreja subia as favelas. Todas as facções religiosas subiam as favelas. Portanto, discutir religião e discutir política hoje é um grande problema para a gente no popular. Um grande problema. Quem faz trabalho de base sabe o que eu estou dizendo. Quem faz trabalho de base sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, me parece que no plano tático, o governo brasileiro não rompe, agudiza o neoliberalismo. A Bolsa Família, na minha leitura, não é anti-imperialista. Não é anti-neoliberal. Porque não chega a 13% dos gastos públicos. 47% dos gastos públicos foram para pagamento da dívida. Vamos ler o boletim da auditoria da dívida. Então, me parece que política social dentro do capitalismo precisa explicitar seus próprios limites de viabilidade. E política social socialista não teve no Brasil. Reúne não é política social socialista, mas foi uma política social que teve um papel vital. Eu não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que no campo das propostas de sociedade, nós não discutimos nos últimos anos projeto societário. Projeto. Qual o projeto do PT pro campo? Belo Monte, Giral. Vamos discutir os grandes projetos? Vamos discutir os povos ribeirinhos, os povos deslocados por uma posição política concreta? O Grande Mineiro Alto Paranaíba tem 19 ocupações. Os últimos 10 anos, pergunta qual que foi. Então, Roberto, particularmente, não consigo associar diretamente o papel do Chaves para a América Latina com o papel do Lula para a América Latina. Me parece que é muito diferente. Estou falando do papel do indivíduo na história. Plekhanov. O Chaves estudou
Ele aproveitou o tempo histórico na relação com o Fidel para estudar o que ele não estudou nas escolas militares venezuelanas. O Lula defendeu de que não precisava estudar. Não, são duas trajetórias absurdamente diferentes. E eu diria antagônicas. No acúmulo. O nacional bolivariano não é similar ao nacional desenvolvimentismo, neodesenvolvimentista petista. Não há essa relação. Não há, porque o subimperialismo brasileiro caracteriza a plataforma capitalista do Brasil no continente. Essa é uma leitura. Não é a leitura, é uma. Então, respondendo, me parece que toda reforma política dentro da ordem não acumula para a revolução. Ainda que melhore as condições de vida do povo em algumas situações. Nós estamos falando de socialismo que é a revolução fora da ordem. Acho sim que existem projetos de classe no Brasil. Mas acho que enquanto esses projetos de classe não sentarem para dialogar e construírem uma frente de fato, nós vamos continuar representando 1,3%, 1,5% nos votos. Que é triste pra caramba. Sangra, nossos corpos sangram. Vamos lembrar do Galeano que nós perdemos agora, né? Então me parece que a gente já tem uma experiência histórica das implicações que significaram a gente continuar votando no PT. Isso não significa que eu votaria no PSDB. Aqui, né? Jamais. Mas, ter que definir entre Luciana Genro, o Zé e os outros nossos é muito difícil. Então nós precisamos reconfigurar a esquerda. Sobre o MST, falando desde a minha organicidade como militante na formação e como militante voluntária, intelectual, que há 20 anos estou nessa trajetória aí da questão da terra, me parece que o MST cumpriu um papel no ciclo PT de destruição dos processos de esquerda do país que não lhe competia. A função do MST não é a função de partido político. Portanto, não é o debate que tem que ser feito. A articulação MST, a função de partido político é dos partidos políticos. O MST tem uma base social de 1.500.000 famílias que precisam comer. Portanto, não é fácil definir quem tem base, a relação com os governos e os tipos de enfrentamento em cada época. Não é a função do movimento social ser partido político. É a função do movimento social compor uma frente para um partido político emancipatório. Essa é a minha leitura. E eu coloco ela em diálogo mesmo, em debate. Bora para o enfrentamento. Agora é hora da gente ir para o enfrentamento. Então, eu, Roberta, acredito sim que o socialismo do século XXI que o Chaves está definindo é muito diferente das políticas compensatórias que nós vivemos no Brasil. É muito diferente. Vocês sabem o que significa ocupar os meios de comunicação? E utilizar de 7 da noite às 10h30, 11 da noite para fazer os discursos do governo? Quando eu morei no México 4 anos, foi muito curioso. O Chaves ele ia para a televisão, porque não chega nessa praga de canal aberto do Brasil. Porque se fosse um canal aberto, vocês iam ver o que significa essa revolução bolivariana por dentro da ordem para fora da ordem. Ele demitiu 50% dirigentes do staff da PDVSA. Em público. Senhor fulano de tal, por 10 anos de roubo dos cofres públicos, no montante de tanto, demitido. Vocês têm noção do que significa isso numa sociedade conservadora? O cara é doido. É doido. Ainda bem que ele morreu antes. Senão ele ia ser internado no manicômio latino-americano dos socialistas. Então, me parece que a gente tem que separar as coisas. O papel do Brasil na ALBA é pífio. O papel do Brasil na IRSA é gigante. Vamos colocar os pingos nos is. Esse governo, na política que estabeleceu, não me representa porque agutiza os vínculos de dependência.
do endividamento das famílias, do endividamento da classe trabalhadora. Não pode ser que nós estejamos entrando numa universidade onde eu tenho que trabalhar 15, 16 horas de sala de aula, 140 horas de dedicação exclusiva, tenho que produzir pesquisa, tenho que produzir extensão e ainda acho que isso está bom. Melhor do que eu estar na privada. Pô, comparar o melhor desde o que a gente tem de pior, eu quero comparar o melhor desde o meu horizonte socialista. E não desde a miséria humana que é esse sistema. Então acho que a gente tem que limpar terreno. A gente tem que limpar, e a limpeza do terreno se dá na política, que para mim não está desatrelada da estrutura econômica, da realidade concreta de condições de vida materiais do nosso povo, concordando com a leitura de povo. Então, eu queria só explicitar mais um elemento para passar a bola para os meus amigos que vão continuar no debate, que é um elemento muito difícil, assim, ó. No discurso do Brasil Pátria Educadora, a Dilma assumiu o Sistema S como parceiro. Pô, eu não posso dizer que esse governo me representa, vocês me perdoem. Eu não posso acreditar que esse governo vai defender uma reforma política que mude isso. Não vai. Brasil Pátria Educadora é FIES. É o capital nos recursos públicos do povo, operacionalizando a verba para transformar a educação em mercadoria. Inadimplência zero para as privadas. Então, não tem condição. Não tem condição da gente acreditar que isso é igual o que está acontecendo na Venezuela. Não é. Não é. Com todas as contradições que há na Venezuela. Então, assim, se eu pudesse caracterizar, eu definiria que há estados na América Latina que seguem uma perspectiva bolivariana e todas as contradições de um contexto não revolucionário, que não são todos, são só Venezuela, Bolívia, com todas as contradições, hein? Equador e, em algum sentido, o Peru. Há estados neodesenvolvimentistas, lê-se neoliberais, que para mim o neodesenvolvimentismo é a fusão da CEPAL com o Fundo Monetário e o Banco Mundial, que é liderado pelo Brasil, que tem a Argentina e que tem o Chile, Colômbia e México como centro de articulação dessa integração. E há os países reféns dessas duas dinâmicas, ou mais para o socialismo, entendendo que nos bolivarianos Cuba é que rege, né? O horizonte socialista. E há os que vão ser os satélites dessas duas grandes composições. Então, em linhas gerais, o que eu estou querendo defender é que nós somos 600 milhões de habitantes, dos quais 65% são classe trabalhadora, das quais 80% são pobres ou muito pobres. Portanto, se não é o socialismo, eu não sei o que pode resolver. Socialismo, para mim, tem a ver com distribuição de riqueza e renda, aniquilamento da propriedade privada e consolidação da democracia participativa, portanto, do poder popular. Os partidos que têm essas bandeiras precisam dialogar numa frente ampla e consolidar um outro processo. O que não dá é para a gente continuar sendo minoria dentro do campo de esquerda. Que para mim a esquerda precisa ser categorialmente explicitada. É de esquerda aquele que defende o processo emancipatório e que já fez uma autocrítica sobre acreditar na viabilidade de um capitalismo humano, ou das etapas do desenvolvimento das forças produtivas, que tu dizia bem. Então, temos que dar nome aos bois. Porque senão confunde, e dar nome aos bois não significa chegar na periferia e dizer bora para a revolução? Bora para a revolução? Bora pegar em arma? Há lugares que se terá que pegar em arma. Há lugares cuja arma é o estudo. Há lugares cuja arma é tomar as ruas. Não há um modelo de reforma e revolução. Há processos revolucionários. Há desejos revolucionários. Há sonhos revolucionários. Então, em linhas gerais, e eu gritei demais de novo, né? Mas eu estou querendo problematizar que está na hora da gente fazer política.
Está na hora da gente ser política. Está na hora de tomar partido no posicionamento político das categorias. Então, me parece que o desenho que o Pedro traz ajuda. É antineoliberal porque é anticapitalista. Porque é popular. E porque é nacional e internacionalista. Mas isso precisa ser ação orgânica na política. Senão... Antineoliberal pode ser keynesiano. Pode, claro, Furtado. Então, em linhas gerais, eu agradeço muito as perguntas. Acho que a gente não vai esgotar. A gente está se conhecendo, a gente vai produzir junto, a gente vai... Mas me parece que o Tchê tem um argumento muito legal, né? Que eu gosto muito. Ele diz, tem 3 armas. O estudo, o trabalho e o fuzil. Qual é a melhor? Não tem, é a combinação das 3. Em especial no momento suicida como que a gente vive. Então, cadê o Lênin? A gente não falou do Lênin nem uma vez hoje. Pô, não falamos do Lênin. Vamos num texto básico. Desculpa, não vou falar do Lênin. Fala você do Lênin. Isso é muito chato. Bom,